Agora vamos com as notícias internacionais. O Hamas divulgou um vídeo que mostra reféns circulando da faixa de Gaza. O Luca Bassani tem mais detalhes. Pois é, Patrícia, nós observamos que a guerra entre Israel e Hamas logo mais completará 2 anos, no mês de outubro, né? Lembrando o terrível atentado terrorista em 7 de outubro de 2023, que começou com esta guerra que se desenrola desde então. Vale dizer que naquela ocasião 251 reféns foram capturados e levados para a faixa de Gaza, dos quais ainda 50 não retornaram para suas casas. Os soldados de Israel, o exército de Israel, concluem que cerca de apenas 20 deles estejam ainda com vida, e neste vídeo que foi publicado ontem nas redes sociais, 2 dos reféns extremamente debilitados, até com um aspecto de desnutrição, circulam de carro pela cidade de Gaza, dizendo que já estão há 700 dias em cativeiro, uma situação extremamente dramática, ao mesmo tempo que fazem um apelo a Benjamin Netanyahu para negociar e conseguir, através de um cessar-fogo, a troca dos reféns, né, a libertação destes reféns que ainda estão nos túneis de Gaza. O premier israelense não respondeu especificamente a este caso, mas durante as últimas semanas deixou claro que não tem o intuito de parar com a sua empreitada militar na cidade de Gaza, que fica no norte do enclave, já que o controle militar da mesma significa um desfecho mais rápido para esta guerra. Os bombardeios contra a população palestina e os diversos redutos do Hamas continuam de maneira voraz, com mais dezenas de mortos sendo relatadas durante as últimas 24 horas. Esta guerra que tem sido uma grande tragédia, seja para os israelenses, principalmente aqueles que têm algum familiar que morreu ou que ainda esteja como um refém do grupo terrorista, seja para a população palestina, milhares de mortos e outras centenas de milhares de desabrigados e feridos ao longo destes 2 anos intensos. Ficaremos de olho para ver se estas imagens veiculadas nas últimas horas poderão, de certa forma, mudar o desfecho dessa guerra, que, como acompanhamos aqui diariamente, segue extremamente violenta. Obrigada, Luca Bassani, pelas suas informações. E sobre esse assunto, vamos chamar a Mônica Rosenberg. Mônica, a gente está falando de uma guerra aí de 700 dias, 2 anos, uma crise humanitária gigantesca. A gente sabe que nenhum dos lados, né, assim, vai ceder pacificamente para o fim desse conflito. Então, que organismos internacionais ou países poderiam intermediar isso para a gente tentar uma possível trégua, pelo menos, desses conflitos? Uma trégua já foi pedida, tentou-se, mas acabou não conseguindo, voltou a esse conflito. O que pode ser feito a partir de agora? Patrícia, quando a gente fala em trégua, em cessar-fogo, a gente precisa lembrar que no dia 7 de outubro de 2023 havia um cessar-fogo. E a pior guerra que está acontecendo é a guerra de narrativas. Porque o que está acontecendo lá na faixa de Gaza já não é uma guerra. O que está acontecendo é uma carnificina, é uma violência. E é contra tudo que a ética judaica de 5.000 anos sempre previu. Não é possível, não é aceitável. Inclusive, o povo de Israel está nas ruas pedindo que essa violência se encerre. Mas é importante lembrar que ainda há reféns. Esse vídeo, eles têm orgulho, o Hamas tem orgulho, é um grupo terrorista que se orgulha de ter entrado dentro do território de Israel, matado civis inocentes, publicaram aquelas imagens e eles continuam publicando vídeos dos reféns. Então, qual é o papel da comunidade internacional? E, ao invés de ficar agredindo judeus no mundo inteiro, que não tem nada a ver com isso, esse ódio, o antissemitismo latente que agora está justificado por causa dessa narrativa de que, ai meu Deus, liberdade para a Palestina precisa se libertar do Hamas. E a comunidade internacional precisa pressionar por 2 coisas. Uma é a libertação imediata dos reféns. Como é que o mundo inteiro acha normal que existam civis israelenses presos nos túneis de Gaza? Eu não consigo entender isso. E a outra é por uma solução de 2 estados, por uma paz duradoura. Netanyahu está usando esta crise para se manter forte. Ele está usando para os seus propósitos políticos. Então, estão errados tanto o Hamas quanto o premier, que está prolongando essa guerra para se manter politicamente relevante, e a comunidade internacional precisa falar da volta dos reféns, imediata libertação dos reféns e de uma solução de paz duradoura que passa por uma solução de 2 estados.
Pois é, e o Netanyahu, que estava enfraquecido, né, diante do público israelense, se fortaleceu novamente com essa narrativa. Mas há críticas em relação à falta de resolução quanto à liberação desses reféns, né, Vilela? Pois é, David, o fato é que nós já temos aí praticamente 2 anos e até agora não existe uma luz no fim do túnel para a finalização desse conflito que já ceifou muitas vidas em toda a região e especialmente no caso desses reféns que estão esse período todo sob poder desse grupo terrorista, ainda não existe solução. É algo que de fato faz com que a sociedade naquela região, o povo de Israel e os demais pessoas naquela região venham a sofrer de uma forma bastante excessiva os efeitos desse conflito, os efeitos dessa espera e dessas incertezas que advêm desse conflito e fazem com que, como a Mônica colocou muito bem, gere do ponto de vista internacional uma guerra de narrativas que não vem a contribuir em absolutamente nada para a solução desse conflito. Muitas vezes se coloca a posição de Israel como sendo uma posição que caiba dentro de um discurso maniqueísta de bem contra mal, quando, na verdade, o que nós vemos é que, em outubro de 2023, houve ali uma invasão ao território, o sequestro de pessoas, a matança de pessoas, e desde então, a vida naquela região, especialmente na faixa de Gaza, se tornou absolutamente insustentável. Então, é importante que se busque mecanismos para que se consiga a realização da paz e não, infelizmente, o que a gente tem visto, que é uma guerra que vai se perpetuando cada vez mais. E é impressionante também, né, Mônica, em relação ao prédio que foi derrubado em Gaza. David, esse prédio era o segundo maior prédio da cidade de Gaza, mas ele foi evacuado antes de ser derrubado. E aí é que entra essa questão da narrativa. Todas as mídias falaram, olha aí, Israel derrubando o prédio. Ele foi evacuado, foi informado que ele ia ser derrubado e nos porões desse prédio, nos subsolos, havia suspeita de que havia reféns. Então, a narrativa novamente acaba influenciando negativamente e nós daqui não recebemos todas as informações. Você que segue a Jovem Pan, pelo menos será o mais bem informado.